Bom dia, povo de Deus, graça e paz a todos. Esperamos que todos acordaram bem. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós tivemos uma falha técnica e teremos breve momento. Estamos na busca de melhor qualidade dos nossos aparelhos. Até aqui nós estamos usando celulares, mas se Deus permitir, brevemente nós teremos nosso aparelho para as apresentações. Meu celular não está carregando, então tentei fazer a transmissão, não deu certo. Mas vamos lá, espero que dê certo o tempo que for necessário. Gostaria de orar para começarmos a nossa EBD nessa manhã. Pai querido, nós engrandecemos o Teu nome, te adoramos na beleza da Tua santidade. Obrigado por ser um Deus tão presente em nossas vidas. Um Deus não somente que planejou todas as coisas, um Deus não somente pela sua criatividade criou o universo, pela sua inteligência, pela sua capacidade, pelo seu poder, estabeleceu todas as coisas no seu devido lugar, mas um Deus também que se relaciona com a criatura. É um Deus também que se relaciona com seus filhos, com seu povo. É um Deus também que se faz presente na nossa caminhada. O Senhor é tão diferente com os cientistas, homens e mulheres que o Senhor concedeu capacidade de criar alguma coisa, mas tudo que eles criam parte da matéria-prima que o Senhor criou. Mas todos eles criam algo, depois abandonam. Nós vimos e temos contemplado tudo que o homem criou, tudo que o homem tem criado. Depois da criação, depois de ter criado alguma coisa, carro, relógio, eles o abandonam. E nós precisamos mais tarde de um técnico para poder auxiliar qualquer avaria que vai se manifestar no carro que nós compramos. Mas o Senhor, depois de ter criado o universo, o Senhor não abandonou o universo. O Senhor continua presente no universo. Aliás, o universo continua a depender do Senhor para a sua existência. O Senhor nos criou, não nos rejeitou, não nos abandonou. Mesmo os nossos pais haviam pecado, o Senhor planejou ação para poder salvar o homem, para trazer de volta o homem na tua presença. Nós te agradecemos por mais uma noite, mais um dia, e pelas tuas misericórdias que se renovam cada manhã. Nessa manhã queremos que o Senhor fale aos nossos corações, edifique as nossas vidas através da tua palavra, que o teu Espírito Santo esteja nos edificando, nos iluminando, nos capacitando para que possamos compreender, entender a tua vontade. Ele é um grande mestre, Ele é um grande professor, Ele é o nosso mentor, Ele Ele é o nosso líder e nós dependemos completamente dele.
para fazer algo. O Senhor conhece, sou um homem de lábios pesados. Como careço da presença do Teu Espírito Santo, como Teu Filho Jesus Cristo dependeu exclusivamente dEle. Nos abençoa nesta manhã com a Tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos por todas as famílias que estão de pé. Te agradeço pela nossa família Betel. Te agradeço pela minha família, pelas minhas filhas, pela minha esposa. Te agradeço pela nossa igreja. Te agradeço por todas as famílias que estarão conosco nessa manhã. Que o Senhor esteja abençoando cada um de uma maneira espetacular. Assim te pedimos, te agradecemos. No santo nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu dizia que tivemos uma falha técnica e o meu aparelho não está carregando. Vamos pela fé. Não sei quantos minutos teremos aqui para frente. Evangelho de João, capítulo 5. Uma história você conhece melhor do que eu. Evangelho de João, capítulo 5. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo deitado, sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, o outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado e não te é permitido carregar a maca. Ele, porém, lhes respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me diz: pega a tua maca e anda. Perguntaram-lhe então: quem é o homem que te disse: pega a tua cama e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus encontrou-o mais tarde no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era o seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Entenda, eu quero dar uma introdução nesse texto. Eu terei privilégio de trabalhar esse texto outros dias, mas hoje eu só darei simplesmente uma introdução a esse texto.
que nos traz um relato de um lugar onde milhares de pessoas estavam concentradas na busca do sobrenatural. Muita gente soube desse lugar chamado o tanque de Betesda. A Bíblia diz que havia uma festa dos judeus e Jesus também subiu lá em Jerusalém. E lá em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, havia um tanque chamado Betesda na língua dos hebreus. Esse tanque, de acordo com o relato que você conhece melhor que eu, a Bíblia nos narra que descia um anjo do Senhor. O anjo descia nesse lugar. E esse anjo visitava esse tanque, mexia as águas. As pessoas eram curadas, não importa o tipo de doença que a pessoa carregava. Mas a condição era: você tem que entrar no tanque a primeira pessoa. É interessante você olhar nesse relato, nesse contexto do texto que nos apresenta. Havia milhares de pessoas. A Bíblia narra que havia lá paralíticos, havia pessoas possessas dos espíritos malignos, havia vários tipos de pessoas com situações diferentes. E essas pessoas estavam à busca de um milagre. Ou seja, eu tenho a certeza de que milhares de familiares que tinham talvez filho, primo, irmão, esposo, esposa que estava doente, e levavam essas pessoas nesse tanque, esperar um dia que um anjo descesse e para que a pessoa recebesse o milagre. Imagina esse tipo de tanque na nossa época. Hoje, creio, a igreja estaria lotada de gente. Os cegos, os coxos, os surdos, os mudos, pessoas com lepras, pessoas possessas, pessoas com as enfermidades. Os médicos disseram que não há cura. Então existe um tanque onde você recebe um relato, uma informação de que emana o poder de Deus. Basta você estar lá, descer naquele tanque, você receberá a cura. E as pessoas não pagavam, era de graça. Mas a condição de que o anjo tinha que descer, mexer as águas, a primeira pessoa que descer no tanque, essa pessoa receberia a cura. Então, se entrar 3, 4, 5, 10, 100 pessoas, somente aquela pessoa que for a primeira pessoa descer do tanque receberia a cura. E isso chamou a atenção das multidões, chamou a atenção das famílias. E a Bíblia diz: havia um homem nesse lugar. Esse homem já estava nesse tanque há 38 anos, esperando um dia de ser curado. E a Bíblia traz para nós essa informação de que Jesus, ele soube a Jerusalém porque havia festa lá. E como ele é um Deus onisciente, sabe todas as coisas, e se direciona a esse homem exatamente nesse tanque. E ali ele depara um homem que estava lá há 38 anos.
Jesus, quando olha para ele e percebe que ele já estava lá há 38 anos, lhe faz uma pergunta: você quer ser curado? É tão profundo a pergunta, ou profunda a pergunta de Jesus. E a pergunta de Jesus foi assim, diretamente: você quer ser curado? E esse homem traz o relato, ele traz o histórico dele. Ele começa a viajar, sabe? Jesus perguntou para ele. Jesus não queria saber o que havia acontecido com ele. Jesus não queria saber quem lhe trouxe naquele lugar. Jesus não queria saber se ele tinha família e essa família cansou dele. 38 anos é muito tempo. Jesus não queria saber de nada. A pergunta de Jesus: você quer curar? Você quer ser curado? Senhor, quero. O Senhor não quer curado. Creio eu seria essa a resposta desse paralítico. É isso que acontece conosco. Nós somos aquele homens e mulheres, sempre buscamos forma de nos justificar em tudo. E também ao mesmo tempo jogar culpa nas pessoas. Esse homem não consegue enxergar a Jesus como Deus e dar a resposta na hora. Ele volta atrás: Senhor, olha, eu já estou aqui 6 anos e isso acontece, eu não tenho ninguém me ajuda, eu não tenho ninguém que possa me levar até ao tanque, e os que têm familiares, eles entram primeiro, estão recebendo a cura. Você quer ser curado? Mas o que me chama a atenção nessa manhã, eu disse que nós vamos trabalhar esse texto, é muito profundo, eu não tenho tempo para esgotá-lo. Mas o que me chama a atenção, o que me impressiona é o tempo que esse ser humano tinha. 38 anos da sua vida esperando por uma cura. Isso não tem outro nome senão esperança. Imagina uma pessoa que está 38 anos no mesmo lugar, mesmo não tendo pessoa para lhe jogar no tanque, mesmo tentando dia após dia, não está conseguindo receber cura. Olhando outros, talvez que chegaram depois dele, e tinha pessoas e conseguiam levar esses amigos, talvez posso dizer, porque 38 anos ele já havia feito amizades com muita gente. É alguém que muitos conhecem, eu creio alguns chegaram depois dele, receberam cura, e ele sempre estava lá. Mas esse homem tão interessante, mesmo com todas as deficiências, mesmo com o relato da sua justificação para Jesus, mas ele permaneceu no mesmo lugar 38 anos. O que esse homem está esperando? Ele está esperando receber a cura. Isso chama-se esperança. Porque a esperança não vacila, a esperança não desiste. Quando a pessoa tem esperança de algo, essa esperança renova a fé da pessoa, renova as energias da pessoa, renova a expectativa da pessoa. Cada dia que passa, ele olhava, outros amigos estavam recebendo cura. Mesmo assim, ele não desistiu. Ele permaneceu no mesmo lugar. 38 anos. A pergunta de Deus para você: quantos anos você tem esperado
a visitação de Deus. Você consegue se colocar no lugar desse homem? Você consegue ler a vida deste homem? Você consegue se visualizar no lugar desse homem? Como é possível um homem, um ser humano, estar no mesmo lugar, com essa esperança inabalável no coração dele, de esperar a cura, mas não desistir, não recuar? A esperança nos motiva. A esperança em Cristo Jesus, em Deus, nos renova. Você pode estar passando os momentos difíceis, mas quando você tem a esperança em Jesus Cristo, você vai permanecer firme. Você vai continuar caminhando, carregando a sua cruz. Mesmo essa cruz está tão pesado nas suas costas. Você vai continuar firmemente se apegando nas promessas de Deus. Quando a tua esperança está em Jesus, uma esperança inabalável, nada vai te recuar, nada pode te abandonar, pode te afastar da presença de Deus. Você pode cantar o cântico do apóstolo Paulo: o que nos separará do amor de Deus? As lutas, as dificuldades, fome, perseguições, as enfermidades. O que pode me separar? Não, eu tenho esperança em Deus. Abraão tinha uma esperança firme e inabalável no Senhor. Eis a razão que ele esperou a promessa do Senhor 25 anos. Quando você olha nossos irmãos que nos antecederam na fé, de tudo que eles aconteceram, eles não recuaram, porque eles tinham a esperança no Senhor. José, de tudo que lhe aconteceu, ele tinha uma esperança inabalável em Deus. Ele permaneceu firme até que esperasse o tempo do Senhor. Quanto tempo você tem esperado a visitação de Deus, o milagre do Senhor? Talvez você está esperando de algo sobrenatural da parte do Senhor, na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. Olha para esse homem paralítico. Nem que o texto nos diz. E lá, esse homem, perdão, a Bíblia não nos fala que ele era paralítico. Eu vou retirar minha fala. A Bíblia só fala que havia, exato, sim, é um paralítico, perdão. Ele fala que estava enfermo 38 anos, mas é um homem paralítico. Ele tinha deficiência de chegar até o tanque. Ele não recebia a cura. Passou 37 anos. 37 anos e meio. 37 anos e 7 meses, 8 meses, 9 meses, até que ele completou 38 anos. Nesse dia,
houve a visitação do Senhor. A palavra do Senhor para você, nessa manhã: aguarde firmemente, alimenta a sua esperança nas promessas do Senhor. Espera piamente nas promessas de Deus. Mas, veja bem, a Bíblia diz que, embora dessa esperança que ele tinha, e ele era um paralítico, ele não tinha quem poderia levá-lo ao tanque. Sabe, quando a pessoa tem a enfermidade, nos primeiros anos, essa pessoa recebendo auxílio, mas quanto mais tempo vai passando, as pessoas que estão auxiliando as pessoas vão se cansando. Nós não sabemos, o texto não nos explica por que esse homem foi abandonado lá. Talvez as famílias, os familiares que estavam com ele, foi passando muito tempo e deixaram ele lá, porque ele reduca Jesus que não tinha ninguém. E Jesus se apresenta agora como um socorro presente. Jesus se apresenta agora como o auxílio dele. Ele fala que não tem ninguém, mas ele diz que eu estou aqui com você. Mas além dessa esperança que ele tinha, de tantos anos esperando de cura, nós encontramos que havia condição de receber a cura nesse dia, nesse lugar. A condição era: o anjo tinha que descer, mexer a água. O anjo descia com as asas, batia naquele tanque, e enquanto que as águas estavam em movimento, a primeira pessoa que descer lá, essa pessoa receberia o milagre. E Jesus agora se apresenta a ele. Ele faz uma pergunta: você quer ser curado? Quando ele se depara com esse tipo de pergunta, ele traz o histórico. Ele apresenta para Jesus que a condição de ser curado não é um homem estar à frente dele e falar, mas é um anjo descer. E o anjo tinha que mexer as águas, e ele tinha que descer dentro das águas, dentro do tanque. Ou seja, esse homem acreditava que o seu milagre estava associado ao grande agito de água, ao estrondoso, ao que chama a atenção. Para ele, enquanto estivesse o silêncio, sinal de normalidade e barulho de águas, esperança renovada. E Jesus chega agora e se apresenta num dia que ninguém estava a esperar um milagre. Jesus se apresenta num dia em que Deus não poderia fazer nada. Jesus se apresenta num dia que um anjo não poderia descer. Jesus se apresenta num dia em que ninguém tinha expectativa de ser visitado, de ser tocado, de receber a cura. E Jesus se faz presente nesse dia. Quais lições que eu aprendo nesse texto? Primeiro, nós compartilhamos acerca da esperança. Olha para Jesus, olha as promessas do Senhor, renova a tua esperança em Deus. Em segundo lugar, Deus muitas das vezes Ele age no silêncio. Hoje nós temos visto as pessoas chamam muita atenção da população. Vamos fazer isso, nós vamos ungir lenço, nós vamos ungir, vamos subir no monte para ungir o azeite,
nós vamos fazer isso para que aconteça o milagre, precisamos disso, precisa fazer isso, precisa jejuar, precisa ficar 40 dias de jejum, você precisa fazer isso, isso, isso. Mas quando Deus quer agir, é totalmente diferente. Ele age no silêncio. Esse homem estava acostumado, para um milagre acontecer, precisava do anjo descer, precisava um anjo mexer as águas, precisava de barulho, precisava de algo que chamasse a atenção a todo mundo. Mas eu quero te garantir nessa manhã, todas as vezes que Deus quer agir na nossa vida, Deus não precisa chamar a atenção de ninguém, Ele age no silêncio. Mas quando o milagre acontece, isso aí chama a atenção das pessoas, porque o que Deus opera na sua vida, na minha vida, não é para minha vanglória, não é para a sua glória, é para a glória do seu Filho. E muitas das vezes que Deus nos visita, Ele nos visita no momento que você não está esperando. Deus nos visita em um momento que você talvez não tinha expectativa da visitação do Senhor. Deus sempre nos surpreende. Ele chega na hora que você não está esperando. Ele chega no momento que você talvez não está preparada. E o agir dele é completamente diferente. Lembra da história do profeta Elias? Quando ele estava orando, buscando a face do Senhor. Elias pensava que Deus poderia lhe responder no barulho, no movimento de vento, no estrondoso. Mas Deus se comunica com Elias no silêncio. É assim que Deus age. E Jesus se apresenta a esse homem, dizendo: você quer ser curado? E que eu aprendo aqui então, mesmo que tudo está calmo na sua vida, você olhando pelo esposo, pelo filho, pela esposa, pela sua vida, pela nação, tudo está contrário daquilo que você está esperando da parte de Deus. Mesmo tudo está tranquilo, não existem sinais da visitação do Senhor. Mas entenda de que mesmo as coisas estão calmas, creia que Deus está operando o milagre. O silêncio de Deus não quer dizer que o Senhor não está agindo. O silêncio de Deus significa de que Ele está agindo. E somente precisamos esperar o tempo e a hora que Deus estará realizando o que eu estou precisando, o que você está precisando. Eu disse que estou fazendo a introdução do meu texto. O que mais aprendo com esse homem? Além da agitação das águas, a fé dele estava associada com barulho, com movimento, com a presença de anjo. A Bíblia está nos ensinando que a nossa fé não deve estar baseada nas coisas que os homens fazem e nos apresentam a nós. A nossa fé deve estar em Deus. A sua fé deve estar em Jesus Cristo.
Mas em segundo lugar, esse homem, ele esperava a presença de um anjo. Veja o verso 3. Neles ficava deitada uma grande multidão de doenças, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempo em tempo ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ele entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Que tanque maravilhoso! Que tanque ungido! Imagina nós termos esse tanque na nossa igreja. Teremos filas de pessoas que não haverá espaço. Aí é impressionante quando você olha a fé caótica desse homem. É tão forte também entre nós. O homem, ele estava agora diante do Criador. Jesus, quando se apresenta diante dele, lhe faz uma pergunta: se ele queria ser curado. Só que a fé caótica desse homem, ele estava a esperar de um anjo. Tinha que ser um anjo descer. É isso que acontece conosco. Nós ouvimos a mensagem do Senhor. Nós ouvimos Deus falar conosco. Deus já falou com você. Você já recebeu uma palavra profética da sua vida. Mas o homem ainda volta para casa duvidando. Parece que precisava de um movimento, de um agito, de um arrepio. Não, parece que eu preciso mais de um sal, levar na minha casa, colocar dentro da minha casa. Talvez eu precisava de uma mão que me tocasse. Jesus apresenta diante dele o verdadeiro Deus, o Criador do universo, aquele que é maior que os anjos. Ele faz uma pergunta: você quer se curar? Mas a fé desse homem estava condicionada a um anjo. A pergunta de Deus para você: você tem lido a Bíblia? Você tem frequentado a igreja? Você tem buscado Deus? Mas a sua fé está na pessoa de Jesus Cristo, em tudo que acontece a você, em tudo que tem surgido na sua vida. Eu já me deparei várias vezes, pessoas que confessam o nome de Jesus, que passam nos momentos difíceis, pedem as orações aos pastores, aos irmãos da igreja, mas mesmo assim eles não acreditam, ainda vão buscando outros recursos, uma fé morta. Para todos que estavam ali, a presença do anjo era a garantia de milagre. Isso nos remete a Moisés, onde Deus promete a presença de um anjo para acompanhá-lo na jornada pelos desertos. Moisés entende que a presença do anjo seria interessante, mas não é o suficiente. E diz: Senhor, se tu não fosse conosco, não fores comigo, eu não saio daqui. A presença do anjo é boa, mas não pode substituir o lugar de Deus. Jesus apresenta a esse homem como um verdadeiro Deus. Ele não precisa de agitar as águas. Ele não precisa chamar a atenção das pessoas. Somente a palavra dele. Ele libera uma única palavra. O milagre acontece. Olha para Jesus. Confia na palavra de Jesus Cristo. Pois nele emana o poder para transformar a sua vida, para transformar o seu lar, para transformar o seu casamento. Jesus basta de liberar uma palavra. Isso é o suficiente. Permita que a sua fé seja firme em Jesus Cristo, mas não condicionada naquilo que os homens podem te apresentar.
hoje existem vários conceitos na realização dos milagres que estão retirando o lugar de Deus e atribuindo os milagres aos homens e às coisas. Quem opera milagres não são homens, não são pastores, é Deus, é Jesus. Por isso, os seus olhos não devem estar no pastor. Os seus olhos não devem estar naquilo que os homens estão fazendo, estão vendendo. A sua fé deve estar exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o único que tem o poder de liberar uma palavra. Entenda que o universo foi criado pela palavra. Ele fala, as coisas acontecem. Ele falou, haja luz, houve luz. Ele falou com as águas lhe obedeceram. Ele falou que há ação entre a luz e as trevas. Obedeceu. Você precisa olhar para Jesus. A sua fé deve estar na pessoa de Jesus Cristo. Esse homem, a fé dele estava no anjo, no agito, no barulho, naquilo que um anjo poderia fazer, mas não na pessoa de Jesus Cristo. Talvez teus olhos tenham olhado muito mais aos homens da terra, aos pastores, aos bispos, apóstolos. Eu quero te convidar nessa manhã. Ergue os teus olhos na pessoa de Jesus. Só Ele pode fazer aquilo que você está esperando na sua vida, na sua família e no seu lar. Só Ele tem um poder de acalmar qualquer tempestade na nossa vida. Só Ele tem poder de colocar fim nessa pandemia que nós estamos vivenciando. Então olhe para Jesus, que a sua fé esteja fixo, os seus olhos olhando na pessoa de Jesus Cristo. Eu queria terminar minha reflexão, pois a minha celular não está carregando e a bateria também já terminou a carga, dizendo que daremos a sequência ao nosso estudo, à nossa reflexão. Eu quero te pedir nessa manhã, renove a sua esperança nas promessas de Deus. Esse homem esperava 38 anos a visitação de Deus. Ele não desistiu, com todas as suas fraquezas, suas debilidades, mesmo não tendo ninguém, ele não recuou, permaneceu lá 8 anos, esperando a visitação do Senhor. Quantos anos você está esperando? Zacarias não desistiu de buscar a face do Senhor, até que Deus respondeu a oração dele. E a Isabel, a sua esposa, a esposa dele, recebeu o milagre. Não desista enquanto Deus não operar aquilo que você está buscando a face do Senhor. Mas o segredo para você não desistir é você ter uma esperança inabalável em Deus. Em segundo lugar, Deus, quando Ele quer agir, Ele age no silêncio, não no agito, não no barulho. Entenda que o silêncio de Deus na sua vida, talvez você está esperando, tudo está calmo. Gente, já passou anos. A situação do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, da minha vida, do nosso país está na mesma. Tudo está tranquilo. Eu quero dizer para você, mesmo que tudo está calmo, está tranquilo, creia que Deus está agindo. Ele age no silêncio. Ele age no silêncio. E também, Ele age no momento que você não está esperando. Ele age no momento que eu não estou esperando. Ele visitou esse espaço num dia que o dia estava tudo silêncio. Ninguém tinha expectativa de receber algo da parte do Senhor. Ele se apresenta. Quanto menos esperamos a visitação de Deus, mais Ele nos visita.
Por isso a Bíblia nos ensina que a vinda do Filho do Homem será no dia que nós não esperamos. Ele virá como um ladrão. Como a segunda vinda acontecerá exatamente assim. E a visitação dele na nossa vida acontece igual modo. Ele nos visita no momento que eu e você não estamos esperando. Em terceiro lugar, é que entenda que a sua fé não deve estar condicionada nas coisas, nos homens, nos pastores. A sua fé deve estar na pessoa de Jesus Cristo. Esse homem, mesmo tendo Jesus, sendo Deus, ele não conseguiu contemplar as maravilhas. Poderia esquecer a história de anjos, porque Jesus é maior que os anjos. Jesus é maior que Abraão. Jesus é maior que Moisés. Jesus é maior que Elias. Olha para Jesus, não permite que a sua fé seja condicionada naquilo que os homens podem realizar, podem te orientar. Olha para Jesus, Ele tem a última palavra. Ele tem a última palavra para a sua e para a minha vida. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe ricamente e poderosamente e que nós tenhamos um domingo abençoado. Nós, à noite, teremos agora, começando com nossos cultos presenciais, com jovens, às 17 horas. Nosso culto vai começar às 17 horas. Queremos que você convide outras famílias, estejam conosco nesse mês de jovem, agosto jovem, que você será abençoado com as mensagens que Deus vai usar os nossos jovens. Um abraço e um ótimo domingo e um bom almoço com a família. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra e nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor falou conosco. Continua nos edificando, nos transformando e nos visitando do seu jeito, Pai. Obrigado, porque temos Deus que opera as maravilhas. Te damos graças em tudo, no nome do teu Filho Jesus.